Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Estou gravando aqui mais uma vez do estacionamento. Pode ser que o áudio não esteja como você está acostumado aqui no Raiz Tricolor, mas está dando para ouvir, eu já fiz o teste aqui, aparentemente já está tudo ok. Minhas camisas do Fluminense acabaram, eu subestimei o calor de Foz do Iguaçu. Usei todas já que tinha pra usar, mas hoje é o último dia, amanhã eu tô voltando pra casa. Então, enfim, amanhã a gente volta pra qualidade padrão aqui do canal também. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tô no meu último dia de férias. Mas se você quiser dar uma fortalecida aí, porque eu tô gravando vídeo também, tamo junto, tá? Vamos lá. São 3 assuntos, 3 jogadores, basicamente aqui nesse vídeo. E uma dessas notícias tira a lógica das outras duas. Mas vamos lá, tá? Primeiro eu vou falar das vendas. Ou das não vendas, melhor dizendo. O Fluminense até agora só vendeu o Nino. Perdeu outros jogadores, mas não dá pra considerar perda, né? Porque são jogadores que o Fluminense não necessariamente queria ficar mesmo. O Nino foi a única saída, a única venda. E não entrou muito dinheiro. Talvez seria a pior das vendas, seria a do Nino. Porque além do valor não ser tão alto, o Fluminense ainda ficaria, né, ficou só com 60% do valor. E a outra que a gente teria aí em mente também, a única proposta que chegou não agradou o jogador, que é a do John Arias pro Zenit também. O mesmo clube que fez proposta pro Nino, também fez proposta pro John Arias. Mas essa ele não quis ir. E essa foi a única proposta concreta mesmo pro John Arias. E isso me surpreendeu um pouquinho, assim. De certa maneira me surpreendeu, mas de certa maneira esclarece um pouquinho as coisas pra gente também. John Arias é um jogador de 25, 26 anos, né? Tá naquela faixa de idade que é pro jogador estar vivendo o seu auge na Europa e não vivendo o seu auge na América do Sul para ir pra Europa. É incomum a gente ver um jogador dessa idade sendo muito buscado pela Europa aqui da América do Sul. O John Arias está jogando num nível absurdo, a gente sabe disso, mas a gente sabe que muitas vezes mercado não tem tanto a ver, ou não tem só a ver, com futebol jogado dentro de campo. Mercado tem principalmente a ver com outras 90 condicionantes ali. E aí você pode botar em várias coisas, tá? O John Arias é colombiano e não é brasileiro. Pô, o brasileiro tem uma imagem mais forte no futebol. Você pode ir pela falta de experiência dele na Europa também. Você jogou na Colômbia, da Colômbia veio pra cá. Você pode ir pra falta até de prêmios do John Arias ali. Por mais que o John Arias esteja jogando muito e a gente reconheça a total importância dele dentro desse time do Fluminense, a estrela do time é Germancano. O cara que ganha todos os prêmios é Germancano. Então falta esse brilho individual público do John Arias. Tô falando que o John Arias não joga nada, tá? Não tô falando que o John Arias não é importante pro time. O que eu tô falando o John Arias não é o cara do Fluminense. O cara do Fluminense se chama Germancano. É o cara que faz 84 gols em 2 temporadas. Esse é o cara do Fluminense. Entendeu? Quando o mercado olha. Não tô falando aqui com o nosso olhar de torcedor. Tô falando com o olhar do mercado. A gente tá falando de proposta. E aí, ao mesmo tempo do John Arias, eu vou finalizar a minha análise já do John Arias, mas eu preciso abrir a análise de outro jogador que é do André, para finalizar as duas juntas. O André, o Vitor Lessa publicou que o staff, né, o grupo de empresários ali, o escritório do Carlos Leite, as pessoas próximas, estão, não sei se foi muito bem essa palavra, mas assim, estão assustados ali, entre aspas, com o fato do André não ter recebido propostas nessa janela. E eu tenho outra parte dessa notícia que eu vou falar já, mas eu relaciono uma coisa com a outra em relação ao John Arias, que primeiro, no futebol, proposta é difícil de chegar. É muita especulação, interesse, sondagem, ventilado, odeio essa palavra ventilado. Tudo isso é moleza no futebol. É moleza. Agora, o problema é funcionar. O problema é, de fato, vir a proposta. E proposta não veio. E aí, assim, a gente tá falando de um jogador que nesse ano a gente já assimilou que ia perder. E eu acho que isso mostra um pouquinho o cenário lá de trás, de
naquela situação do Marcos Paulo, lá atrás principalmente, que era inacreditável, o Marcos Paulo, o Fluminense não vendeu, não conseguiu renovar, não sei o quê, e não chegou proposta pelo Marcos Paulo naquela época. Perdão. Não tinha chegado proposta, porque proposta é difícil de chegar. E, querendo ou não, o Fluminense ainda não é considerado um bom vendedor lá fora. Isso é um fato, o Fluminense não é considerado um bom vendedor. O João Pedro agora tá fazendo algum sucesso lá no Brighton, mas você já tem o Luiz Henrique balangando lá, talvez voltando, não sei o que, e MLS, Vou falar do Luiz Henrique já. Tem uma série de fatores, então ainda não é. E o André tem capacidade, é da seleção brasileira e etc. Mas nessa janela era muito difícil alguém botar os 30 e poucos milhões de euros lá que o Fluminense queria, 30 milhões de libras, 35 de euros. O Fulham, que talvez fosse o time que colocasse esse dinheiro, que era o que mais tinha ali, queria e etc. E botaria, provavelmente, se não botasse os 30 de libras, botaria 25 de libras, botaria um valor muito alto assim, não conseguiu fazer a venda do João Palhinha pro Bahia. Não rolou. E aí era o único e foi embora. Assim como o Zenit foi o único que meteu a proposta no John Aras. É muito difícil. E aí eu acho engraçado porque dessa vez a gente até assimilou as perdas. E aí vai criar um sentimento dúbio na gente, porque aí vem o sentimento torcedor e o sentimento financeiro. O sentimento de responsabilidade. Por quê? No Vitor Alessio até fala lá na matéria dele que o Fluminense sabe da importância de ter o André, vai ser maravilhoso, pô, Recopa, o primeiro semestre todo aí pra de repente vender no meio do ano. Só que o Fluminense tem que vender porque precisa de grana. Aí você fala, Gabriel, precisa de grana? No orçamento do Fluminense para 2023, constava lá 90 milhões de venda. Parte desse dinheiro, não sei como é que tá ainda, a gente não teve atualização sobre isso, né? Mas ia pro RCE, Regime Centralizado de Execuções. Você pega um monte de dívida, junta num bolo só e vai pagando. E para isso você precisa, são parcelas relativamente altas ali, acho que médias, você precisa ir pagando. E o Fluminense não fez nem perto de 90 milhões de venda. Até quando eu voltar para casa eu vou fazer ali uma atualizaçãozinha do mercado do Fluminense até agora, falando em valores e tal. Então assim, o Fluminense financeiramente não vendeu o André, é ruim pro Fluminense. Futebolisticamente falando, é bom. E é algo que eu tenho falado sempre, e acho que no Raiz Tricolor a galera entende melhor do que o público do Jornada é meio novo. Que é, o Fluminense não pode entrar em 2024 achando que vai fazer o mesmo número de premiação do que em 2023. Porque a gente não é um clube ricaço. A gente não tem um elenco estrelado. Então a gente depende de dar mais coisas certo do que outros clubes. Então não dá pra gente entrar achando que vai ganhar a Libertadores de novo só porque manteve o André. Mantendo o André é mais fácil? Mas mesmo com o André, com todo mundo, tava 1-0 pro Argentino Júnior e a gente tava maluco lá na Argentina, pô. E aí vem a expulsão do goleiro e a gente consegue a classificação e tal. É uma virada de chave naquele confronto. Estava com 1 a menos, perdendo de 1-0. Mesmo com todo o elenco, então a gente estava perdendo por 1-0 até o último 40 do segundo tempo, lá contra o Inter no Beira-Rio. Então, não é garantia de sucesso. Não dá para entrar em 2024 achando que vai fazer o mesmo número de premiação. É assim que os clubes quebram, inclusive. Agora, todo esse discurso financeiro que eu acabei de falar aqui, eu não consigo entender quando pinga uma notícia no GE. Globo de que o Luiz Henrique, o Fluminense fez uma proposta pro Betis de 7 milhões e meio de euros por 60% do jogador. 60%. Sendo que o Fluminense tem 15% dele. Então não dá nem pra saber se o Fluminense ficaria com 75% ou se o Fluminense ficaria com... tá fazendo proposta de 7 milhões e meio por 45%. Que daria ali mais ou menos o que o Betis quer por ele, né? Que o Betis queria, acho que 20 ou 25 milhões de euros por 100% dele. Então, você bota ali 20 milhões de euros por 100%, 45% daria 8, 9 milhões. O Fluminense estaria oferecendo 7,5. Mas se for 45 mesmo e os 15 que o Fluminense já tem, o Fluminense ficaria com 60. Mas era parcelado, isso tá lá na matéria também. Mas era pago parcelado e tal. Mas parcelado você também paga, meu amigo. Assim, eu não vou nem me estender aqui no mérito, porque eu vi, senão o vídeo vai ficar longo, não vou conseguir subir ele depois com a internet aqui, mas não vou nem me estender aqui no mérito
se o Luiz Henrique vale ou não esse valor, tá? E eu acho que para um clube europeu comprar por esse valor, vale. Para o Fluminense comprar por esse valor, não. E por quê, Gabriel? Porque ele vir pro Brasil desvaloriza ele nesse momento. O jogador estando no Brasil, é a mesma lógica do John Arias. O John Arias faz na Europa, o que ele tá, em Portugal, tá? Que é um campeonato pior que o nosso. Ele faz em Portugal, o mesmo que ele tá fazendo aqui no Brasil, ele tinha um valor muito maior. Cadê esse eurocentrismo ali do futebol? Eu acho que não vale e acho que o Luiz Henrique é um jogadoraço, mas eu não considero craque porque eu já considerei, mas hoje em dia não considero mais porque o Luiz Henrique é inconstante. Dentro de um ano ele vai fazer 3 meses espetaculares, 4 meses bons na média e tal, e vai entregar 3 meses que ele era para estar no banco. E isso foram em todas as temporadas dele. Então eu acho ele um jogador que ajudaria muito estando no elenco do Fluminense, mas não acho que valeria gastar 7 milhões e meio em 45% ou 60% dele. Agora, a questão financeira que vira a chave. Tipo assim, o Fluminense fez essa proposta foi recusada pelo Betis, tá? Só pra deixar claro, o Betis recusou essa proposta. E aí, assim, a não ser que isso seja uma notícia vazada pra poder justificar que o Fluminense nem chegou a fazer essa proposta mesmo, só ligou pra alguém e falou que estaria disposto a fazer isso e tal. E se fosse pra mandar a mesma proposta, o Fluminense não mandaria. E aí isso vaza só pra dizer, não, a gente tentou até o limite, o Luiz Henrique e tal, enfim. A não ser que seja isso, o Fluminense considera, eu vou botar o Mário Bittencourt aqui como essa parte mais financeira de contratações, considera que o Fluminense tem 7 milhões e meio de euros parcelados aí ao longo dos anos, 7 milhões e meio de euros vai dar 40 milhões de reais, para fazer uma contratação agora. Que parcelado o Fluminense consegue ir buscar 7 milhões e meio de euros num jogador. E a venda do André? Eu sei que a gente precisa de um ponta, tá? Mas assim, esse dinheiro, por exemplo, se a gente tá aí mendigando, entre muitas aspas, tá? Mas se a gente tá desesperado, acho que a palavra melhor é essa, se a gente tá desesperado aí financeiramente pra vender o André, a venda do André, vamos botar aí, que fosse 25 milhões de euros. Você tá pegando 1/3 da venda, porque você ainda tem o desconto que vai pro empresário, etc, etc. 1/3 da venda do André investindo num jogador só. Eu não entendi esse movimento dessa proposta, tá? Eu realmente não entendi. Não fez sentido, não. Me explica aqui embaixo se você entendeu, assim, porque eu acho que pra você entender, ou você acha que o Luiz Henrique é um craque, você discorda da minha análise dele, ou então tem alguma questão financeira aí que tá passando despercebida por mim. Enfim, tamo junto, até a próxima. Valeu!